se você precisa de cura, se você precisa de um toque de Deus na sua vida, os sinais seguem os que creem e os que estão dispostos. Tem muita gente que está disposto de estar sempre num púlpito pregando, mas você tem que estar disposto de estar atendendo as pessoas. Tem muita gente que posta muita coisa bonita na internet, mas tem que ir nos hospitais, nos lugares pobres, nos lugares dos necessitados. Tem gente que só gosta de almoçar em restaurante de rico, só gosta de evento bacana com amiga rica, amigo rico. Mas você tem que ir nos lugares em que precisam de Jesus verdadeiramente. Porque não tem nem dinheiro para pagar um remédio. É necessário uma oração. Então, cuidado com o seu coração. De só estar querendo estar em ambiente em que tem que estar bacana, tem que estar top. Deus enxerga tudo e sonda todos os corações. Esteja nos grandes lugares, porque Deus é também de grandes lugares, de pessoas muito bem de vida, mas também Deus é dos lugares pequenos, com pessoas necessitadas, amém? O problema é o nosso coração se ufanar e a gente achar que não precisa mais entrar em certos lugares e nem conviver com certas pessoas. Cuidado com isso, amém? Todos nós, quando vem mais dinheiro ou vem mais portas abertas, a gente esquece de quem fez as portas abertas e quem nos deu os recursos. E começa a achar que fomos nós mesmos que fizemos. Aí depois as coisas começam a fechar. Não sei porquê, mas Deus mandou falar isso aqui. E eu quero falar sobre outra coisa, nada a ver com isso que eu estou falando. Todo mundo aqui já deve ter passado um vale, não é verdade? Um valezinho, não é vale não, né? Não vale transporte, nem vale um dinheiro adiantado, mas o vale, que biblicamente quer dizer uma dificuldade, uma situação difícil, uma estação difícil, amém? E tem um Salmo 84, depois era bom você ler em casa, antes de dormir, ou então amanhã de manhã, ou então hoje, antes de dormir, você lê o Salmo 84, declarar o Salmo 84, tem algo muito importante, ele é dos filhos de Corá, né? São 150 salmos, salmos é uma coisa poética, ou é uma música, cantado, né? Ou você pode fazer como uma oração. Uma vez a Sandra estava indo, Tamar, para resolver uma situação lá no sul, era uma situação difícil, que ela tinha que pegar um avião e ir lá no Rio Grande do Sul, pegar um carro, ir para uma cidade, resolver e voltar. Sabe o que Deus falou comigo? Não foi vai com ela, não. Fica falando os 150 salmos. E quando acabou os 150 salmos, isso ela foi de manhã, resolveu o negócio e à noite ela já estava aqui. Só que ela tinha que chegar em Porto Alegre, eu acho, né? Ou uma cidade lá, ir para o tal lugar, resolver e voltar. Era uma situação difícil, uma situação muito difícil de resolver coisas de negócios grandes, coisas não sei o quê. E eu fiquei lendo 150 salmos em casa. Só lembrei de Josué, né? E Moisés, Arão e Ur. Quando a Moisés está com os braços levantados, Arão e Ur segurando assim na parte espiritual, e Josué pelejando contra os amalequites. Ali ela foi para uma peleja, mas Deus me colocou lendo 150 salmos. Então, como os salmos são poderosos. Você já leu 150 salmos num dia e começou a ler de novo? Pois é, Deus mandou fazer isso. Eu comecei de manhã, fiquei em jejum lendo o salmo de manhã até o final da tarde. Mais ou menos quando ela disse, resolvemos tudo, estou voltando. E ela estava pegando o carro para ir para o aeroporto, para depois pegar o avião e voltar. Eu disse, eu vou dar mais uma lidinha, já que eu já bebi muita água e estou lendo aqui, vou dar mais uma lidinha até ela chegar. Aí fiquei até a noite lendo o salmo. Então, li quase 300 salmos num dia, né? Mas eu quero dizer, pastor, não tem nada de glória para mim, não. Que Deus faz. Então, uma chave que está num salmo aqui, se de repente você pegar nessa noite, Deus pode fazer algo importante na sua vida. Então, agarra, segura, pega para você o que Deus, o Espírito Santo vai falar no seu coração. De repente eu vou falar várias palavras aqui, mas vai ter uma chave que Deus vai falar para você. E você vai dizer, é isso que eu pego para a minha vida, é isso que vai destravar na minha vida, amém? Então preste atenção, o texto base é o Salmo, como eu disse, 84, 5 a 7, eu quero ler essa parte primeiro aqui. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Amém? Vale era um vale. De Baca foi depois, mas era um vale. O que vale era esse? Isso, como eu disse, é um salmo dos filhos de Corá. Eles fizeram em torno de 9 salmos. Né? Asaf fez uns 12 salmos, mais ou menos, em torno de 12 salmos, dos 150. E Davi fez em torno de uns 73. Aí varia para cima, para baixo.
que ficam falando a autoria, mas foi por aí. Então, esses caras que fizeram esse salmo, eles eram de alguém que, alguns dizem que era do próprio Corá, que era Coré lá, que foi, traiu Moisés e tudo mais, né? Se rebelou e foi parar debaixo da terra, que Deus abriu e sugou os rebeldes lá para baixo da terra, enterrou eles vivos com a família. E Deus tinha que fazer grandes sinais naquela época, né? Sinais assim para tirar da idolatria do povo e mostrar que ele era um Deus verdadeiro e um Deus santo com aquele pessoal. Aí dizem que os descendentes dele se tornaram super fiéis, depois de ver acontecer aquilo com a família, se tornaram bem fiéis, Felipe, bem centrados e fizeram esses salmos. E esse salmo fala da peregrinação, o pessoal que saía do norte andava 150 quilômetros em estrada de terra, e desértica, andava 150 quilômetros, Itamar, e não tinha o Nike, não tinha o Adidas, não tinha, era chinelo, aquela chinela de couro, de pele de animais, ou descalço. 150 quilômetros, Ramos, andando numa parte árida. Como você acha que ia ficar o pé daquele pessoal? Pois é. E eles iam para Sião, para adorar em Jerusalém. Hoje nós estamos de cadeira, ar-condicionado, microfone, e eles estavam lá indo para adorar em Jerusalém, 150 quilômetros. São coisas que a gente tem que pensar, ouvir a história e pensar, porque senão a gente não sabe ter protocolo, não sabe parar, não sabe para ter de Deus. Deus, me serve aí agora um drink, me serve agora um negócio aí. Não é, existe um agir para com Deus nas coisas. E a gente perde isso, porque a gente acha que Deus é um garçom. Ele não é um garçom, ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? E as pessoas andavam 150 quilômetros sem tênis para chegar naquele local, para estar naquele local. E eles passavam por um vale. Nessa época era um vale, somente um vale. Baca foi dado depois, por quê? Eles iam peregrinando para chegar em Jerusalém. Quando eles caminhavam, era um local muito árido, muito seco, e eles atravessaram aquele local pedregoso, às vezes com umas certas montanhas, eles passavam aquele vale, e tinha uma planta que se chamava balsameira. É uma planta que ela desce uma resina, alguns dizem que é um bálsamo, né? E ela tem aquela parte desértica, as folhas meio caídas assim, desce uma resina por ela. E alguns dizem que é bálsamo dela. E chamavam ela justamente devido a essa planta, dizem que chamavam de baca. Porque essa palavra baca quer dizer chorava. Essa palavra quer dizer derramava lágrimas, você está entendendo? Então ficou Vale de Baca. Se você procurar em outro lugar, não vai existir essa Vale de Baca. Só na Bíblia existe esse Vale de Baca citado no Salmo 84, dos filhos de Corá. Então, devido ao choro da planta e o choro de quem peregrinava para chegar em Jerusalém, vindo do norte 150 quilômetros, devido ao sofrer naquele vale, passar por aquele vale para chegar na casa de Deus. Então, tem todo um significado espiritual, amém? E a gente tem que entender esse significado espiritual, senão a gente sucumbe no vale. Mas vale, diga para a pessoa do seu lado, é passagem. É passagem. Todos nós vamos ter na vida um vale. Alguns dizem assim, não, eu tenho mais, pastor. Você é presenteado, né? Mas todos nós vamos ter situações de vale, amém? Só fica passando vale atrás de vale quem não aprende, irmão. Quem aprende sai do vale, amém? Quem aprende de confiar, de se relacionar, de fazer bons negócios, de se posicionar, de ter um relacionamento com Deus, de sair do pecado. Não, porque senão você vem, Deus vai dar uma super revelação, Deus vai dar um super livramento, um escape, gente orando, jejuando, vai dar, mas você sai e de repente você cai no outro vale. Então tem que ter a metanoia, a mudança, a transformação, amém? Da nossa mente, do nosso procedimento. Senão a gente fica, sai do vale, cai no vale, sai do vale, cai do vale. É monte, monte quer dizer presença, vale é ausência, mas Deus é Deus dos montes e dos vales, amém? Tanto que dizia um pessoal, vamos guerrear no monte, o Deus dele é Deus dos montes, vamos guerrear no vale. Aí Deus disse, também sou Deus do vale, e o Israel ganhava no vale também. Então, o teu Deus é Deus de montes e de vales, amém? Ele vai te dar vitória em qualquer lugar, em qualquer situação da sua vida que você esteja passando, Deus vai te dar vitória. Então, ficou sendo vale do choro, vale da lágrima, era um vale de aridez, mas foi transformado justamente porque começaram a fazer essa associação, e só tem escrito no Salmo
84 da Bíblia. Então, a gente tem que entender que o destino de quem passava por Baca era Sião, a passagem era obrigatória. Tem coisas que, para você chegar num local na sua vida, você vai ter que passar por um vale. Mas Deus não dá para chegar no nível da presença de Deus, no nível do agir que tem no templo, assim, parafraseando, né? Para eu chegar nesse nível com Deus, Deus vai permitir que eu passe com um vale. Irmão, quando tem dinheiro na conta, ninguém nem ora, irmão. Quando está tudo bem, quando está fazendo viagem, quando está tudo certo, para que orar se tudo está fluindo? Agora, deixa um filho cair nas drogas. Deixa uma situação de dívida absurda. Deixa uma situação de doença, Dorivan. Tem uma doença. Você começa a orar. Então, é necessário vale na vida do ser humano, amém? Pastor, que teologia é essa? É, irmão, porque a gente desiste fácil, a gente solta fácil, a gente fala do povinho de Israel, mas isso é da natureza humana, amém? Não é do povo de Israel. O povo de Israel era privilegiado que tinha um Deus que agia de forma poderosa, amém? Mas isso é devido à essência humana. Se a gente não deixar o espírito prevalecer, a carne é fraca e a gente desfalece. Outra coisa que a gente aprende do vale, você tem que se movimentar. Então, não é estacionado, é movimento. Movimento, Felipe, você tem que movimentar. Você tem que movimentar. Se estacionar, por isso que você chega lá, você não para, você fica trabalhando de manhã até a noite. E chega, vale, se você parar, você começa a querer desistir, não é verdade? Se você começar a pensar muito no vale, você já vai começar a perder a guerra. Então, você tem que estar em movimento. Amém? Não estão estacionados, estão em movimento. Eles se submetiam aos desafios do vale. Todo vale tem desafio, irmão. Não existe vale sem desafio. E vai tocar em algum ponto do teu físico ou da tua alma. E você tem que aprender a superar fisicamente e também com a alma. Por isso que a gente fortalece o espírito, amém? Que o espírito fortalecido, a gente sustenta o físico e sustenta a alma. Eu lembro uma vez, uma igreja, 3.000 e poucas pessoas sentadas, eu começo a descer com o microfone, aí de repente, Deus diz, fala para ela que ela está falando comigo e para eu intervir, só que ela tem que comer feijão. Você acredita que Deus falou isso comigo? Aí eu voltei para a mulher assim, irmã, não é o demônio não, viu? Não é o demônio, você tem que comer feijão. A mulher, meu Deus, minha mãe falou isso. Ela foi usada por Deus. Eu estou passando aqui 3.000 e poucas pessoas nessa igreja, ele mandou falar para você comer feijão. Por isso que você está fraca, sem ferro, está aí se sentindo que não é lombriga não, é falta de feijão. Você acredita que eu estava falando isso da igreja? E ela foi no médico, e o médico colocou lá para ela que ela tinha que ter mais ferro no organismo. E ela tinha que comer feijão. Ela disse, você acredita que minha mãe falou isso? E eu fui no médico, e essa semana eu recebi uma receita que eu tenho que tomar coisa de ferro e tenho que comer feijão. Que Deus é esse que sabe até o que a gente tem que comer, irmãos? E a gente esquece. Então, eu quero te dizer, tem coisa que você não aprendeu no vale, a como fazer, e o seu físico está debilitado, a sua alma está abatida, e o vale quer te ensinar. Como você tem que superar aquilo. Às vezes você acha que é o cônjuge, às vezes você acha que é o filho, às vezes você acha que é o chefe, eu vou dar um bolo com veneno para esse chefe comer. Não, irmãos, não é. Às vezes é você. É você. Não é para a mulher dar para o cônjuge, eu falei para o chefe. Não pega essa ideia, mulheres, de dar para o cônjuge, ouviu? Não pega essa ideia, Patrícia, não. É para o chefe que eu estou falando, para o chefe. O verso 5 declara, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, ou aplainados, mas também está certo aplanados, ouviu, irmão? Não pensa que eu estou fazendo errado. Caminhos aplanados, é o quê? Uma rota estabelecida para Jerusalém, amém? O vale não é destino final, é apenas uma jornada para você chegar lá. Porque Deus quer aplanar os seus caminhos.
que é deixar os seus caminhos retos diante dele. Amém? E é necessário a gente ter mudança. Você que está achando que está tudo de boa, às vezes para a terra, mas no mundo espiritual está uma dificuldade a tua vida. Uma dificuldade a sua vida, entendeu? Você acha que está uma grande M, uma grande maravilha? Não está. Está uma dificuldade a sua vida, entendeu? E você achando que está maravilhosa. Não está. Então, é necessário uma transformação. O verso 6 diz, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Tem aí o versículo 6? Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Passando, não é morando, é atravessando. Então, você tem que entender que você não pode desistir no meio do vale. Desistiu, sucumbe. Você vai passar, amém? Você vai atravessar. Só quem vai atravessar essa dificuldade, levanta a mão. Pai, olha aqui os teus filhos. Quem está de mão abaixada vai sucumbir, vai ficar no vale, vai se arrebentar no vale, vai ser destruído no vale. Mas quem está com a mão levantada vai passar nessa situação, nesse vale, e vai chegar ao seu destino, que é a tua presença, é a tua promessa, é o agir de Deus na vida de quem está com mão levantada, porque crê. Que pode dar um amém aí. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica o nome dEle, amém? Amém? O vale representa a fase transitória, não pode ser permanente. Se você vive de vale em vale, eu vou fazer uma oração aqui no final com você. Para você deixar ser transformado. Porque quando melhora, faz besteira. Quando melhora, faz besteira. Quando melhora, faz besteira. Quando melhora, faz besteira. Quando melhora, faz... Não pode, irmão. Confia no vagabundo. É meu... Irmão, a pior coisa que tem é meu amigo. Quer te matar. Deu até em cima da tua mulher. Ele é meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Fala para a pessoa do seu lado, acorda, Alice. A expressão faz dele uma fonte. Faz dele uma fonte revela transformação espiritual, amém? Onde estava tudo seco, onde estava tudo árido, transforma ele numa fonte. Do seu interior, teve um cara que falou isso, né? O nome dele é Jesus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem que transformar uma fonte. Por isso tem que ir para a palavra, tem que buscar, tem que vir para o culto, tem que receber palavra, tem que receber revelação, tem que ter poder de Deus. Tem que ter, irmão. Se você vai para uma igreja e parece uma grande M também, missa, você tem que entender, não pode ficar parado. Porque lá o pessoal entra, tem um monte de reza e não tem transformação. Igreja que não tem revelação, não tem poder de Deus, não tem um agir de Deus, não tem algo que te impacte, que te confronte. Está tudo errado, irmão. Vai para o McDonald's comer um sanduíche, não perde teu tempo vindo para a igreja. Tu vai lá, come, sacia a tua fome e pronto. Amém? Você não pode ir para a igreja vir saciar a fome, você tem que vir para a igreja para ser confrontado e transformado. Para ver um sacode, cara, eu tenho que transformar minha vida, eu tenho que melhorar, as portas têm que se abrir, eu tenho que sair dessa letargia, eu tenho que sair de dentro do quarto, eu tenho que sair dessa depressão, eu tenho que sair desse salário. Senhor, eu sou grato, mas eu quero sair para um outro rumo. Vai melhorar, vou ter vitória. Só quem vai ter vitória na justiça, levanta a mão aí. Em nome de Jesus, só quem vai receber dívida atrasada aí, que não te pagaram ainda. Em nome de Jesus, tem que ter movimento, irmão. Igreja tem que ter movimento, tem que ter cura, tem que ter testemunho de cura, tem que ter testemunho de bebê, tem que ter testemunho de profecia que o cara viajou para tal lugar. Tem que ser, Jesus era assim, porque a gente vai para um lugar onde a gente escuta palestra. Porque a gente passa a nossa vida inteira indo para lugar que a gente custa palestra e não tem milagre, não tem transformação, não tem poder de Deus. É porque é perto da minha casa. Cara, o cara dava 150 quilômetros pelo deserto com o pé estourando. Tu tem carro, tu tem ar-condicionado, tu tem dinheiro, tu ganha. É porque é longe da minha casa. Ah, vai então se lascar, cara. Você não quer, cara. Não quer de Deus, não quer buscar Deus, não quer buscar a presença, não quer, cara. Eu podia ter filho, agora eu tenho filho, eu sei, essa mulher não tinha fertilidade, não tinha óvulo, eu tenho um filho, como é que eu não vou abrir tudo que eu tenho para Deus? Cara, gerou minha geração, gerou uma geração no ventre que não tinha óvulo. Como é que eu não vou dar tudo
tudo que eu tenho para Deus. E não é só por isso, é porque Ele já me salvou, já tenho que dar tudo para Deus. Não é só porque Ele me deu um filho, não é porque Ele me deu um emprego, não é porque Ele me... Não, porque Satanás vai pôr um preço. É porque eu sei que Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele age com poder. Agora você vai em lugar que tem palestra. Vai escutar palestra na universidade, irmão. Vai escutar palestra em fórum jurídico, eu sou advogado, vai escutar em fórum jurídico. Agora, poder de Deus tem que ter uma igreja com poder de Deus, irmão. Onde você chega, conta um testemunho, quando você vê outro testemunho, quando você vê outro testemunho, você vê outro testemunho, ele vem lá de Formosa aqui. Cansa, depois saem para lanchar, eram só namoradinhos, casados, tudo mais. Agora tem um meninão, um garotão ali, agitado que nem o pai, que podia ser quieto que nem a mãe, né? É uma bênção, Mateus. Por quê? Porque aconteceu um milagre. Como vários milagres aconteceram nessa igreja, em várias áreas, irmão. Uma igreja sem milagre é palestra, irmão. Uma igreja sem revelação, sem testemunho, sem poder de Deus, é palestra. O peregrino não apenas sobrevive ao vale, ele altera a sua natureza. Você não pode sobreviver ao vale, a sua natureza tem que ser transformada. Cara, eu era um cachaceiro, eu era um bêbado, eu era drogado, né? Mas agora a minha vida foi transformada, eu aceitei Jesus. Não é a música que vocês têm lembrado do carnaval, não é. Vocês lembraram aí, já liberta você. Eu era um bêbado, não, já liberta aí. Já tira da cabeça, não vai ficar cantando a música agora aí. Queima agora, Jesus. Em nome de Jesus. Tem um monte de gente que até fez assim. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra hebraica para fonte indica nascente, lugar de água viva, amém? Você tem que ser um lugar de água viva, você tem que ser uma nascente, tem que brotar de você a presença de Deus. Não, na minha casa não vai mais ter vale. Abre a porta da casa, todas as vizinhas ficam loucas lá. Aqui não entra mais vale. Eu já passei pelo vale e sobrevivi. Deus, tu és o dono da minha casa, tu és o dono da minha empresa. Senhor, todo mundo ficou olhando. Mas Deus honra, irmão. Deus honra posicionamento. Aqui numa igreja para a gente ficar. Pastor, eu acredito que Deus também faz, mas Ele gosta de um pessoal que... Pastor, me mostra na Bíblia. Davi, irmão. Mas me mostra aquele pessoal que via e repreendia isso. Mical, irmão. Sabe o que aconteceu com ela? Sem filhos. Meu filho é rei, mas diante de mim, ele é só meu filho. Ele está com as roupas de baixo, ele estava só com as partes de baixo, aquela, uma roupa branca, um camisão branco que eles vestiam aqui, que ficava por baixo do reinado dele, ele está lá pulando, dançando, ela, você está com a plebe, com o povo, com essas roupas suas íntimas, que você usa dentro de casa, pulando, ele diz, não estou com o povo, eu estou diante do meu Deus, e esse povo é o povo de Deus. Não me repreenda, porque eu estou fazendo para Ele. Aí Deus falou, a partir de hoje ela fica sem filhos, porque é estéril, aquela que não sabe que tem que me louvar. Isso é para Mical que ele estava falando, amém? Foi uma repreensão para ela. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não pode ter filho, como a Sandra tinha, amém? Mas ali foi uma repreensão para ela. Cuidado para Deus não repreender a gente em algo. Nunca mais você vai entrar por essa porta. Teve um cara que aconteceu isso. Eu vi Deus quebrando um selo. Nunca mais. Você pode tentar a sua vida inteira, mas nunca se vai conseguir entrar. O cara tem dinheiro, gasta muitos recursos, não consegue entrar. Num local que ele é doido para entrar. Tem apoio de grandes empresários, não consegue entrar. Porque ele tomou um ato contra a igreja do Senhor. E ele não consegue entrar, por mais dinheiro que ele tenha e gaste, tenha grandes empresários, amigos dele ajudando, não consegue entrar. Deus mostrou, Deus falou. E Deus, mas pastor, mas se arrepender? De repente, se ele se arrepender que nem o rei chorou e ganhou mais 15 anos, mas de repente não fez isso. Confiou só no... E o rei, e o Deus desse aqui, ó, do dinheiro, se chama Mamon.
Eu repreendo o mamon quando eu dou dízimo e oferta para o Deus vivo e verdadeiro. Senão eu continuo só com mamon. Aí tem a teologia que tem sobre o vale de Baca. É você clamar a Deus e ter chuva, amém? Diz também no versículo, a chuva também o enche de bênçãos. A chuva do Antigo Testamento é símbolo de favor divino, de provisão e de restauração, amém? Chuva no Antigo Testamento é provisão, favor divino e restauração. Então, quando diz virá chuva temporã e chuva serôdia, é chuva em tempo e em fora de tempo quando você está na presença de Deus, amém? Suas sementes crescerão, sua colheita será abundante, porque a chuva virá no tempo certo para poder florescer as suas sementes. Porque você estando na presença de Deus, Deus não precisa do tempo. Deus faz o tempo acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus encaixa as coisas, você entra no Kairos de Deus, você não vive do Cronos, porque Deus não está preso ao Cronos, amém? Se ele estivesse preso ao Cronos, ele não criava o mundo e o universo, ele está fora do Cronos, e o tempo dele é o Kairos, então no tempo de Deus, basta ele falar, haja, e as coisas vão acontecer na sua vida, amém? Deus intervém no processo da travessia, o vale... Presta atenção, o vale não é negado, não negue o vale. Não, está tudo bem, na minha vida está tudo bem, não tem vale nenhum, está tudo bem. Não, não negue o vale. O vale não é negado, o vale é irrigado, amém? Você tem que receber a irrigação, a presença de Deus na sua vida. Você tem que receber do Deus Todo-Poderoso, Deus derramar na sua vida. Você tem que ver o Deus fazendo chover, irrigar na situação de vale. E às vezes vem uma chuva, Caled, do tamanho da mão do homem, uma nuvem ali, uma chuva, um sinalzinho de chuva, Patrícia. Você está precisando de 5 milhões, mas Deus dá uma chuva, vem 100, 200 mil e você faz alguma coisa. É uma chuva que está caindo, amém? 300 mil, você faz alguma coisa. Aí você vai fazendo, você diz, cara, Deus está aí. Sabe por que Deus não dá tudo de uma vez? Quem sabe essa resposta é fácil. Por que Deus não dá tudo de uma vez? Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus não é doido. Ele conhece você. Você desiste, nunca mais aparece na casa dele. Enquanto Deus está demorando, você está sendo moldado. Enquanto Deus está demorando, você está sendo moldado. Se Deus chega assim, toma, 20 milhões, nunca mais, primeiro que você vai querer gastar metade viajando, né? Aí o que era para fazer algumas coisas, não faz. Então Deus tem que dar, às vezes, a conta gotas, porque você precisa ser transformado. Deus já tem todo o poder e todo o dinheiro, irmão. Ele pode derramar de uma vez só. Só que ele não é doido, irmão. Ele sabe quem é você, a carne de pescoço que é. Pastor, nunca mais eu volto aqui. Tudo bem, não tem problema, irmão. Mas a gente tem que entender algumas verdades na nossa vida. A gente só aparece, às vezes, quando tem uma coisa acontecendo. Só aparece quando tem uma coisa acontecendo. Só aparece quando algo está abrindo. Não, você tem que ser constante, mesmo que não apareça nada. Mesmo que não tenha nenhuma chuvinha, nada. Mesmo que você não veja nada acontecendo, nada, mesmo que te tratem mal na igreja, eu vou para a igreja por causa de Deus, não é porque me trataram bem ou mal, não é porque o Eric trouxe café e pão de queijo, eu não trouxe. Cara, o cara traz café amargo, café doce, chá, pão de queijo para Leadership School. Todo dia, 3h30, ele está aqui. Ele diz, pastor, não precisa o senhor estar lá. Eu fico até constrangido, eu fico me aprontando, a gente arruma aqui, a Marli, o Gabriel, veio da Alemanha para arrumar a igreja também, está arrumando a igreja, legal, obrigado, Gabriel. A gente arruma a igreja aqui. Você acha que Deus, ele não está fazendo para aparecer, não, ele nem gosta que eu falasse isso, mas você acha que Deus não vai abençoar ele? Constância, perseverança, faz do coração e diz, passa o valor para a igreja, passa aqui, precisa não, pastor, precisa não. Eu disse, não, precisa sim, você tem que passar, eu não quero ser peso. Irmão, não gosto de ser peso para ninguém, minha esposa me conhece, não gosto de ser peso para ninguém, irmãos. Tem vezes que eu chego no local, a pessoa enrola, pode deixar que eu pago tudo. Você fica enrolando, irmão, pode deixar que eu pago. Não precisa, irmãos. A gente tem que ser sim, sim, amém? Não, não. Então, Deus faz, agora tem que ter constância, perseverança, tem que ter, irmãos. Em Baca, o solo era árido, em algumas áreas pedregoso. Por sua extensão, os peregrinos eram obrigados a cavar em poços. Cara, o cara peregrinava, andava 150 quilômetros, pastor. Ainda tinha que cavar poço. Pensa o peregrino com sede. Ele ia levar ferramenta se ele está fazendo a primeira vez? Não. Ele ia cavar com o quê? Está entendendo, irmão? Não era só o pé que se arrebentava. Põe a mão em terreno quente. Quem já pegou em areia quente, ou asfalto quente, ou algum terreno quente, alguma coisa quente assim? Você
toca a mão, já sai a primeira parte, né? Que a gente tem várias camadas, né? Na pele. Já fez isso, Samar? De torrar a mão assim? Pensa, o cara tem que cavar para sobreviver. Vale, você tem que cavar para vir resposta de Deus. E você cava lendo a palavra, você cava jejuando, você cava buscando, porque para brotar água você tem que cavar. Mas tem vezes que você vai lá e tem alguém que te dá uma dica, tem alguém que te dá uma revelação, tem alguém que chega assim, olha, vai acontecer isso na sua vida, porque já tinham peregrinos que já tinham passado por lá há ramos, e eles já tinham cavado os poços, aí quando chovia os poços só enchiam de água, então o cara já passava por um caminho onde os poços já estavam cavados, e a água enchia, e eles não precisavam cavar, mas eles sabiam que era a provisão divina, que podia ficar vários dias sem chover, mas Deus fazia chover e enchia, e eles tomavam água, porque eles escutaram a palavra do pastor, porque eles escutaram a palavra do profeta, porque eles seguiram na presença que Deus falou e no caminho que era para ser seguido. Eles confiaram, eles tiveram fé. Não era fé e confiança em vagabundo, não. Era por quem fala a palavra de Deus. Porque quem cita a palavra de Deus, porque quem pode ser homem, pode errar, pode se confundir, mas ele se baseia na palavra de Deus, ele cita a palavra de Deus, ele não quer emocionar a sua alma, não, ele quer encher o seu espírito, ele não quer emocionar o seu, então agora eu vou fazer, não, ele quer encher o seu espírito, quer tocar no seu espírito, quer que você ande passo a passo, degrau em degrau, fé em fé, crescendo. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu vou me tornando maduro na fé, agora eu entro em desafios, agora eu faço coisas grandes, agora eu sei que é o Deus que eu sirvo, eu não vou passar 20 anos sendo um moleque sentado sem fazer nada, não, agora eu sei, eu vou me posicionar, eu vou ser um cara que avanço, eu vou ser um cara que toco, eu vou ser um cara que sirvo, eu vou ser um cara que arrumo, eu vou ser um cara que serve café, porque todo mundo tem uma parte no corpo. De repente o Roberto nunca vai dar uma palestra, mas um dia ele vai chegar aqui, vamos arrumar a cadeira, vamos tirar a cadeira, vamos servir um café, vamos colocar algo, porque o corpo de Cristo é todo mundo junto, somado da igreja. A igreja não é só 5, não só 6, mas a igreja é uma multidão de gente disposta a servir, disposta a cumprir um chamado. E os peregrinos, uns cavavam, mas outros já aprendiam por onde passar, e a chuva vinha e enchia os poços, e os outros que vinham atrás só bebiam a água, mas sabiam que a provisão vem de Deus. Já tinha tido o esforço dos primeiros, e eles se aproveitavam do esforço dos primeiros, mas sabiam que o Deus que abençoou os primeiros estava abençoando eles, porque eles podiam passar por ali, não caía um pingo d'água, e não enchia nenhum buraco. Então, seja fiel para aqueles que passaram primeiro na sua frente e deixaram um caminho para você trilhar. Seja grato e fiel aos primeiros peregrinos. É necessário para você tomar água nos poços. Alguns já não tinham tanto trabalho, encontravam os poços cavados e cheios pelas águas da chuva, amém? Verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus, amém? A viagem não enfraquece o peregrino, mas sim fortalece. Espiritualmente ele chegava fortalecido na presença de Deus em Jerusalém, em Sião. Você não passa pelo vale e sai abatido, você não passa pelo vale e sai desvalido. Você não passa pelo vale e sai, ó vida, ó azar, vocês têm pena de mim? Não, ele chega lá, fortalecido. Eu cheguei, estou firme na presença de Deus. Eu voltei, eu estava afastado, mas agora estou firme na presença de Deus. Me machucaram lá atrás, mas eu deixei de ser abobaiado. Eu estou curado pelo poder do Espírito. Eu não vou ficar na noia do fulano que fez isso, lá na igreja que fez isso, lá não sei o que fez isso. Eu olho para o futuro, e ao futuro Deus pertence. Eu não sei qual é o meu futuro, mas eu sei o Deus que projeta o meu futuro.
Eu vou servir esse Deus com integridade, com fé, com perseverança, com constância. Eu vou ser fiel. E eu sei que eu posso até vacilar uns dias, mas mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Minha função é estar, minha função é vir, minha função é permanecer. E a obra quem faz é Ele, porque Ele é Deus fiel e poderoso. E Ele vai fazer na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A expressão hebraica indica progresso contínuo. A expressão hebraica nesse versículo ali, progresso contínuo. Você não retrocede. Você não retrocede. Fala para a pessoa do seu lado, não como eu, porque às vezes eu sou meio assim. Mas você pode falar, você não retrocede. Você não retrocede. Você não retrocede. Amém? Você não retrocede, não retrocede. O sofrimento não interrompe a caminhada rumo à presença de Deus, amém? Pode sofrer, mas não interrompe. Pode sofrer, mas não interrompe, amém? Pode sofrer, mas não interrompe. Irmãos, nós passamos situações em que ela estava aqui, eu estava lá. Muitas pessoas falaram, volta pastor. Eu disse, não. O Deus que está aí é o mesmo Deus que está aqui na Argentina. E as minhas orações são... Sabia que eu nunca conheci tanto profeta, tanto homem, tanta mulher de Deus como eu conheci na Argentina no tempo que eu estava lá? Era Estados Unidos, era da Europa, era de outros países da América do Sul, era da Argentina, era do Brasil. Irmãos, tantos profetas. E todos chegavam e diziam, Deus é na vida de vocês. Vai acontecer. Fulano é assim, mas Deus já viu. Ó, ciclano é assim. Não é assim, 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 assim. É isso mesmo, dá uma foto aqui. Deus está agindo. E está desfazendo toda a maldade que eles tentaram fazer. Aí chegava outra profetisa. Deus me mostra isso, isso, isso. Mas Deus vai dar a vitória, tal data, tal data, tal data. Todas as datas Deus deu a vitória. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está observando quem é fiel e quem é infiel? Quem é grato e quem não é grato? Quem é constante e quem é inconstante? Não precisa você estar junto, grudado. Ah, agora eu tenho que estar do lado da... Não, Deus me deu uma missão. 29 países. Eu disse, eu quero ficar num que fale a língua hispana e que dê para eu ir voo direto e voltar voo direto. Chegou um cara, tinha orado aquela semana. Chegou um cara na igreja e disse, eu vejo você de azul, mais alto que um cara de verde, mais alto que um cara de branco. Não sei qual é a sua profissão, mas você está mais alto. E Deus disse, vai ser um país de língua hispana, viu? Eita. E você vai direto e volta direto. Porque você é um servo fiel. Deus ouviu a sua oração. Aí fomos, não tinha voo, 29 países eu tinha que escolher. Europa, Estados Unidos, meus amigos, cara, você é 06, são 29 países, escolhe Estados Unidos. Eu disse, não, minha família em primeiro lugar. Escolhe para ficar lá na França, escolhe para ficar na Inglaterra. Não, minha família em primeiro lugar. Eu não sou perfeito, mas eu tento andar nos princípios. Minha família em primeiro lugar. Eu pedi para Deus, e Deus me colocou na Argentina, e Deus criou um voo da Latam, indo para Ezeiza e indo para o Aeroparque, direto de Brasília, ou para Ezeiza ou para o Aeroparque. Ezeiza é tipo Guarulhos, Aeroparque é tipo Congonhas. Deus criou, e quando eu voltei, Deus acabou com o voo. Aí agora voltou um voo, acho que da Gol para lá, que está indo direto. Deus é Deus, irmãos. Eu falei, me vê um apartamento, 2 quadras, no máximo 3 da embaixada. Meu apartamento ficava 2,5 quadras da embaixada. Porque eu disse, eu quero ir caminhando. Na Ricoleta, um apartamento de 300 metros quadrados, irmão. Com motorista, com carro, com van, com tudo. Tudo Deus providenciou. E eu disse, Deus, o senhor quer que eu pregue na Argentina? Coloca uma Bíblia em espanhol na minha mão, dentro de casa. E eu estava fazendo espanhol, estava tudo, para poder exercer minha função, mas pregar é diferente, eu quero pregar em espanhol. Coloca uma Bíblia.
só para confirmar que o senhor não quer só que eu vá para lá, mas que eu ministre em tudo quanto é igreja na Argentina. Sandra está lá em Taguatinga, nessas idas delas, em vários lugares. Chega um cara e disse, não sei o que foi, estava na Espanha, embarcando para o Brasil, tirei uma Bíblia, eu tentei devolver no Achados e Perdidos, falaram, não, ninguém quer Bíblia aqui, ninguém quer Bíblia aqui. Eu trouxe para casa, cheguei em casa, Deus disse, guarda aí. Ela entrou lá numa célula, que ela ia pregar, falar. Quando ela entrou, você entrou aqui, irmã, Deus falou comigo, entrega para o teu marido dentro de casa. E deu a Bíblia em espanhol para ela. Eu estou em casa, cheguei do trabalho, tinha voado, estava no ministério, voltei, quando eu estou em casa lá, não sei o que aconteceu, mas nem sei porquê, mas o cara mandou entregar essa Bíblia. Quando eu abri, estava em espanhol, eu disse, eu sei, ele responde orações, ele responde a clamor, ele responde quando a gente coloca o coração para a obra dele. E 7 anos atrás, um cara chamado Carlos Anacondia, um cara de milagres, de prodígios, eu fui para um evento do Benihim lá, Deus disse, pega um táxi e Carlos Anacondia vai orar por você, porque lá na frente eu vou fazer um mistério contigo na Argentina. Ao sair, liguei para o único cara que eu conhecia, pastor lá na Argentina. Pastor Carrijo, tudo bem? Carlos Anacondia vai orar hoje por mim. Não, João, ele se quer ir mal em todo lugar, país. Não, ele vai estar do lado aqui. O senhor está onde? Eu estou a 5 minutos do evento do Benihim. Estou indo para aí. Peguei um táxi, que não tinha Uber na época. Fui para lá. Cheguei lá. Vai ligando para ele aí. Ligou ele. João, você acredita que é Deus fazendo? Acredito. Ele está onde? Aqui perto. A 3 minutos daqui, em uma carpa. Em uma tenda, ministrando. Eu disse, vamos ao encontro dele. Chegamos lá, ele disse, ore por João. Ali. Juan, brasileiro, pastor veio aqui. Um dia Deus te trará para a Argentina. E você pregará em várias igrejas e as portas abrirão. E muitas pessoas, pela altura do seu cargo, serão tocados e transformados aqui nesse lugar. 7 anos depois, 29 países, um lugar onde o avião me levasse e me trouxesse. Deus me coloca lá. A gente passa por vale, mas Deus sustenta no vale. A gente passa conflitos muito maiores do que nós. Mas Deus sustenta no meio do vale. E quando eu estava na Argentina, ligaram, o senhor tem posição, o senhor fala, o senhor se posiciona porque há 10 anos a marcha para Jesus foi interrompida na Argentina. O apóstolo Estevão e a bispa Sônia estão tentando voltar a marcha para cá. Eu disse, vai ter. Tem uma foto com o apóstolo e com a bispa. 10 anos. No ano que eu estou lá, como embaixador militar, a marcha de Jesus volta. Porque eu disse, se Jesus está aqui, através de mim, eu não posso ficar sem usar minha posição para ele voltar para cá. Deus nos coloca a gente em altas posições, para a gente ficar só querendo receber um salário, fazer grandes negócios. Acredite nisso. Deus te coloca em lugares para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Não envergonhe ele e nem fique somente quieto recebendo o seu salarinho ou seu salário top. Glorifique o nome dele através da sua vida. Todos falaram assim, você vai sair em todos os jornais. Isso pode prejudicar a tua carreira. Eu disse, então estou no rumo certo. Porque o nome de Jesus tem que ser exaltado. Se eu não for a brigadeiro, não tem problema. Mas o nome dele, a marcha para Jesus voltou para a Argentina. E muita gente foi salva naquele dia. Muita gente começou a batizar. Entenda o que Jesus quer fazer. Ele vai irrigar. O Vale de Baca representa fases de dor, momentos de escassez espiritual, períodos de prova. Você tem momentos de dor, momentos de escassez espiritual, períodos de prova na sua vida. Mas o Salmo ensina 3 verdades e guarde isso. O vale é passagem, não morada, amém? Não pode ser tua morada, vai passar. Vira para o seu lado e diz, vai passar. A presença de Deus transforma lágrimas em fonte.
As tuas lágrimas vão ser transformadas em fonte, porque Jesus, o rio de água viva, vai fluir na tua vida. Ele vai fluir na tua vida. A jornada termina na presença divina. Começava lá em casa, saindo da sua casa, indo para Jerusalém, mas a presença divina vai estar lá. Você vai chegar na presença divina, vai derramar sobre a sua vida. Leia o Salmo 84. Não promete ausente, o Salmo 84 não promete ausência de vales, mas promete garantia da travessia, amém? Você vai passar. O Salmo 84, você vai passar. Não vai ter vale, é mentira. Se você vai, não, agora vamos acabar com sua dor. Não, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo, amém? O vale de Baca é parte da caminhada do peregrino, mas não define seu destino. Seu destino não é o vale. Não é o vale. Você vai sair desse vale emocional, desse problema conjugal, dessa indefinição de casa ou não casa, dessa situação de dor, dessa situação financeira, dessa situação que acontece na sua vida repetidas vezes, vai ser quebrado esse ciclo com posicionamento diante de Deus. Vai ser quebrado esse ciclo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No vale, você clama o versículo 8, toda vez que você tiver, lê o Salmo 84, pastor é grande, então clama o versículo 8, irmãos, 84, 8, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, lê a Bíblia, irmão, você está lendo 84, versículo 8, pare e ora 84, 8, no vale, está na situação difícil, está num confronto, 84, 8, foi transformado? Aí lê 10 a 12, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Tem uma tradução mais poética que diz assim, eu prefiro estar lavando os átrios, lavando a igreja, do que estar na porta de pecadores, do que estar em palácio com pecadores, com pessoas que querem destruir a vida de pessoas. Prefiro estar lavando o chão da igreja, porque é isso que diz nesse salmo, em algumas partes mais poéticas. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, versículo 11. Porque o Senhor, ele reconhece, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele dá chuva também, amém? Ele é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Não vai, irmão, não vai. Você acha que às vezes eu não quero fazer coisa errada, irmão? Eu quero, mas eu busco andar em retidão, irmão. Eu penso 2 vezes, não, para, tenho que andar em retidão, Ainda hora assim, Deus, me livra, se eu quiser fazer, me livra de mim mesmo. Quem já orou assim, me livra de mim mesmo? Me livra de mim mesmo, Quer fazer, não deixa, não deixa. Versículo 12, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Coloque a sua confiança no Senhor, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Pai, feche os seus olhos, eu quero orar, eu quero que você louve essa canção. Eu quero orar agora e a gente vai louvar essa canção. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Senhor, Salmo 84, é um vale de Baca. Vale de Baca. Cada um tem o seu vale aqui. Pense agora no vale que você está, no vale emocional, no vale de um casamento que está no tico-tico no fubá e não virou casamento, num vale que não está a bênção de Deus, num vale que você está num lugar, mas você sabe que aquele não é o lugar, mas você não faz nada para mudar aquela situação, nem estuda, nem se posiciona, não faz nada, só está ali esperando a coisa acontecer. Você está num vale, mas Deus vai visitar você nesta noite. Vai ter chuva, serô de temporã. Essa palavra vai começar a mexer dentro de você. Não dorme não, irmão. Só fecha o olho, mas não dorme não. Em nome de Jesus, vamos louvar.